já passei. É bem difícil, Senhor. Shalom, queridos, graça e paz, pastor Anderson Silva, aqui em mais um momento de oração, de intercessão, mais uma palavra que vai ser derramada sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E sabemos que o Espírito Santo está no meio de nós e Ele é derramado por nós de uma maneira sobrenatural, de uma glória exponencial. Sabemos que o Espírito Santo de Deus, Ele age de várias formas na palavra. Nós temos pedido sabedoria, para que o Espírito Santo do Senhor, além de nos usar, use você, use a sua casa, use sua família. Vamos dar bom dia para o Espírito Santo de Deus, que nós possamos ter um dia poderosíssimo, um dia cheio de milagres, de cura, de sinais, de prodígios. Eu quero que você nesse dia fique atento aos detalhes que Deus pode estar entregando para você e por muitas e muitas vezes nós não percebemos. Fique atento às pessoas que você se relaciona, fique atento às pessoas que chegam até você. Muitas vezes a própria Bíblia diz que nós fomos recebidos por anjos, Nós demos abrigo algumas vezes, ou nós também alimentamos estes anjos pelo dom da hospedagem, pelo dom do recebimento. Queridos, preste atenção, porque os detalhes diários da nossa vida, da nossa casa, eles acontecem de uma maneira muito rápida, Nós precisamos amanhecer no espírito de oração. Antes de você sair da sua casa, você precisa entender que você tem que profetizar. Você precisa liberar a palavra profética de que todas as coisas vão cooperar. Desde a sua saída com o seu carro no portão da sua casa, tem um livramento de Deus ali, Deus dando ordem aos anjos para te proteger do homem mau, para te proteger de toda seta, de toda investida das trevas. Desde quando você está no trânsito, E aí sabemos que o inimigo muitas vezes usa outras pessoas para roubar a nossa paz, para tirar essa sensação de cuidado, essa sensação de que eu estou guardado, essa sensação de que eu tenho um bom pastor, um pastor que cuida do meu espírito, da minha alma e do meu corpo. Então nós precisamos entender nesses últimos dias que nós somos guardados por Ele. Você está sendo guardada pelo Espírito Santo de Deus, você está sendo revestida, Existe um revestimento na pessoa que vive, buscando a presença de Deus. Estamos vendo dias que não temos mais tempo para nos desviar da palavra, não temos mais tempo para observar os nossos filhos também desviando-se da palavra, não temos mais tempo para observar o nosso esposo. Uma hora ele volta, uma hora ela volta. Não, é preciso nos conectar e reivindicar através do mundo espiritual, pelo nome de Jesus, que é a espada, e pelo poder do sangue de Jesus, que é o escudo. Então logo a minha vida, ela passa por um frenesi diário, por uma rotina diária, e nós precisamos estar atentos aos ataques de Satanás. Precisamos estar atentos às armadilhas que o inimigo muitas vezes coloca diante de nós. O salmista no Salmo 91, ele diz que é uma armadilha do passarinheiro, um laço do passarinheiro que é posto todos os dias. A própria Bíblia diz que o acusador todos os dias chega até a presença de Deus para acusar os santos. Quem são os santos? São os homens e as mulheres de Deus. Logo, você que não está congregando, que não tem um pastor, que está frio, que está distante da igreja, que tem se esfriado da igreja, você é uma grande
probabilidade de ser a presa de hoje para Satanás. Pastor, que palavra forte. Sim, você pode ser uma presa para o inimigo tirar você da igreja, esfriar você, para o inimigo semear contenda entre os irmãos. Você pode ser uma presa para o inimigo colocar pensamentos que vão desviar você do foco do seu ministério, do seu chamado. Poucos foram chamados para pregar, mas muitos foram chamados para orar e para interceder. Amém? Para não ficar somente nas minhas palavras, vamos entender o que o salmista, o Salmo de Davi, no Salmos 23, ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus para escrever esse salmo e, além de ser um salmo poético, é também um salmo profético, porque quando Davi escreveu esse salmo, ele escreveu pensando no Senhor. Mas o Senhor deu a revelação para Davi pensando nele. Olha que coisa forte e interessante, né? Se você for ver a história do rei Saul, Saul foi rejeitado por Deus durante um período de 39 anos. Ele continuou reinando e ele continuou reinando sendo rejeitado por Deus. Davi, ele nem havia nascido quando o próprio Deus já havia rejeitado Saul. E é interessante que Deus fala para o profeta Samuel, diz assim: eis que este rei, o novo escolhido, será um homem segundo o meu coração. Então, 39 anos atrás, Davi nem havia sido nascido, e durante esse percurso de rejeição de um rei que desobedeceu a Deus, Deus já estava preparando Davi. Aonde, pastor? Por detrás das malhadas. Cuidando de quê, pastor? Cuidando de ovelhas. Limpando a sujeira das ovelhas, limpando o esterco das ovelhas, limpando os ouvidos, tirando os bichos, os parasitas que toca naquela ovelha, porque a ovelha ela é um animal muito exposto, por mais que ela tenha aquela proteção da lã, ela é muito frágil. Então, às vezes, parasitas entram nos canais abertos da ovelha, nos ouvidos, nos olhos, no nariz, na boca. E aí, esses parasitas deixam as ovelhas confusas, porque a ovelha ela tem um dom muito poderoso que é de ouvir a voz daquele que o cuida, ouvir a voz daquele que o protege, ouvir a voz daquele que é o seu cuidador. Você pode ir num rebanho de ovelhas, num local onde cuida-se de ovelhas, em Israel, você vai ver muitos pastores com seus rebanhos, e você pode levar qualquer outra pessoa e colocar ela para chamar o nome que aquele pastor chama, e elas não vão ouvir a voz do estranho. E é bíblico, Jesus ministra sobre isso, sobre o porteiro, sobre o aprisco, sobre as ovelhas. E é interessante que você pode tentar 50 pessoas chamando o mesmo nome, ela não vai ouvir. Mas quando o pastor chama o rebanho vem imediatamente, porque a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Se você não está mais reconhecendo a minha voz, se você não está mais identificando a minha voz, logo alguma coisa não está conectada ou não está mais direcionada. Ou a ovelha decidiu trilhar os próprios caminhos tortuosos, e isso é um perigo, porque você pode estar trilhando caminhos tortuosos de morte física ou de morte espiritual. Vamos deixar a morte física para outro caminho, porque está repreendida em nome de Jesus. Mas uma morte espiritual que é pior que uma morte física. Porque a morte espiritual quando você se afasta da voz do seu pastor, quando você se afasta da voz da igreja, do seu rebanho, você
vira uma presa nas mãos do salmista. Então nós temos duas opções. O salmista diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? Então, um salmo profético, poético, escrito pelo próprio autor. O próprio autor que escreve os salmos, que é o rei Davi, ele está liberando uma palavra futura, uma palavra profética sobre ele, e isso acontece lá em 1 Samuel. Quando Davi estava no campo cuidando das ovelhas, amém? Samuel vai até a casa de Jessé, ele vai até a casa do patriarca, e ali tem os irmãos Joabe e os outros agora, Eliabe, e Samuel testa-se todos aqueles filhos de Jessé e Deus rejeitou a todos. E aí Samuel pergunta se ainda tinha mais filhos, e Jessé diz que havia um que não estava ali. Então prepararam toda uma mesa para o profeta, porque isso é uma honra muito grande receber um homem de Deus. Os vizinhos todos ficaram ali na janela de olho para saber o que Samuel estava fazendo na casa de Jessé, em Belém, a casa do pão. E aí Jessé manda chamar Davi. Davi vem, todo sujo, de cuidar das ovelhas. E aí Samuel diz assim: nós não vamos comer, não vamos assentar à mesa enquanto Davi não vir. E é interessante que esse prepara-me uma mesa na presença dos adversários, dos meus inimigos. Davi é sentado na mesa com seus familiares, com seus irmãos e com seu pai. E aí ele é honrado diante da sua casa, porque ele é sentado à mesa, ele assenta-se à mesa. E logo depois o profeta Samuel unge. Ele é ungido a rei, mas ele não tomou posse. É como os candidatos, que passaram agora pelas eleições. Eles foram eleitos, mas eles só vão tomar posse em 1º de janeiro de 2025. Davi ficou um tempo sendo tratado por Deus, já ungido, o óleo derramado sobre a cabeça, mas ele passou por um processo, demorou-se um tempo, Mas eu quero relatar para você que antes dele haver nascido, ele já havia sido escolhido por Deus. Porque Deus fala assim: eu tenho um homem segundo o meu coração. Ah, pastor, mas e o rejeitado? O rejeitado por Deus, ele ainda continua reinando. E Davi vai para perto do rei rejeitado e começa a ser perseguido por este rei, e em momento algum Davi se levanta contra este rei, porque Davi já havia entendido no seu espírito que a sua vida profética, a sua missão, o seu chamado, a sua chamada era para reinar, e quem daria o tempo era o próprio Deus. Logo aprendemos que nós não podemos queimar processos, nem usurpar liderança ou lugares, mesmo de pessoas que Deus já tenha rejeitado. Então, no tempo certo, essa ovelha vai desatar. No tempo certo, você vai desatar. Dê valor às coisas de Deus. Honre o Senhor. Davi honrava o Senhor com seu trabalho.
ele era um servo obediente. Jessé mandava Davi levar a marmitex para os seus irmãos, a marmita, né? Comida durante o período de guerra. E Davi, ele levava a marmita e ele observava a guerra. Ele observava a luta. Tanto é que ele é repreendido por Eliabe. Tipo assim, deixa a minha marmita aí e vai embora. Você quer fazer o que aqui? Você não é homem de guerra. Mas Davi já tinha se treinado, né, no campo. E aí Deus experimentando Davi contra um leão, experimentando Davi contra um urso. Para quê? Para proteger as ovelhas do seu pai Jessé. Jessé representa aí a figura da paternidade de Deus, porque as ovelhas não eram de Davi, mas eram do seu pai. Logo, as ovelhas não são do Voz Church, não são nossa, mas é do nosso, agora, então, irmão Jesus Cristo, né? Na figura do nosso Pai, Deus, cuidada pela pessoa do Espírito Santo. E aí esse Deus triuno, ele faz o milagre de nos ajudar a pastorear com amor, não por orgulho, não por ambição, né? Não por discórdia, não por exaltação, mas fazer a vontade do Pai, cuidando do aprisco, zelando pelo aprisco, fortalecendo uns aos outros e sustentando este aprisco para que o Espírito de Deus continue governando você, a sua casa, a minha casa e a nossa família. Você pode dizer amém? Vamos orar? Vamos orar ao Pai, porque o Espírito de Deus, ele está no nosso meio, ele está na nossa casa, ele está na nossa família. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O Espírito Santo é poderoso para agora, neste exato momento, sustentar você, sustentar a sua casa, sustentar a sua família. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos nesta manhã que o Senhor vai agora em cada mesa, trazendo cura, trazendo milagres, trazendo sinais, trazendo prodígios e maravilhas. Diz que o salmista está dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará na mesa. O Senhor me faz repousar em pastos verdejantes. Eu estou sendo suprido pelos pastos verdejantes do meu Deus. O Senhor, Ele me leva, então Ele me leva para a direita, me leva para a esquerda, Ele me leva para junto de águas tranquilas. Então também eu serei suprido, não somente no pasto, no alimento, mas também na água. E Ele também é o guia, Ele me guia pelas veredas da justiça. Ele nos ajuda a andar em comunhão, a andar em amor, a andar ajudando o próximo, ajudando um ao outro. Por amor de quem? Por amor do seu nome. Ele diz: fazer isso em memória de mim, até que eu venha. E ainda que nós andemos pelo vale de sombras de morte, não temeremos mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. E preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice, ele transborda. A bondade, a misericórdia, ela me seguirá todos os dias da minha vida. E eu habitarei a habitação na casa de quem? Na casa do Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus guarde você, a sua casa, a sua família e os seus, em nome de Jesus.